desdobramentos, lembrando a todos, né? Lembrando a todos que todos os ventos e cartas dos desdobramentos, eles são de ficção e não tem absolutamente nenhuma relação com fatos, pessoas ou instituições de verdade. Isso aqui é só história, né? Então, por favor, não leva a mal. Ontem, no Itamaraty, de Nárnia Central, houve uma reunião de seus escravos por mais de 4 horas. Eles foram notificados e segundo o John, né? O John, beijo hétero aí, John. Escuta isso aqui. O John, chefe do Itamaraty, disse que um tsunami político está a caminho e que o Gambá está praticamente com o seu rabo trancado. Escute isso aqui. Escute isso aqui. Isso aqui é fantasma. Numa reunião do Itamaraty, em Nárnia Central, ontem, que durou mais de 4 horas, onde o fantasma estava presente. E ele ouviu da boca do grande John Wayne, aquele pistoleiro americano, lembra dele? Do Bonanza, John Wayne. O John Wayne disse para todos, consternado, triste, só que não, que o Gambá está com o seu rabo praticamente trancado. Escute isso aqui, Pastor Antônio, beijo no teu coração, Deus te abençoe. E que todos deveriam se preparar, preste atenção, para ações comprometedoras que o reinado vai fazer. Uma delas será o confisco fiscal dos narnianos. Escute isso. Escute isso. Confisco fiscal dos narnianos. Escute isso. Com um olhar preocupado e também dramático, o John Wayne, um gravata de altíssima estirpe, deu sinais que o escândalo do Bandaid vai pôr uma pá de cal neste reinado, no reinado do Gambá. Disse que o envio da desgraçada, escute isso aqui, para a casa dos cruzados, com gastos exorbitantes, com mais 4 escravos pessoais, tem método. Pedir apoio político e religioso para o Bergoglio e pessoalmente ver se os baldes ocultos de milho do larápio sofreram alguma tranca. Sim, o morto tem baldes de milhos escondidos na casa guardadora de baldes de milhos do Bergoglio. Sim. 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 Pois o tal escravo, que não é o John Wayne, é um outro. Escravo apaixonado. Isso. Cartas de amor. Escravo apaixonado. Conta tudo. Irmão. Sabe quando o escravo tá apaixonado e ele quer impressionar, irmão? E aí ele abre a sua boca e dá com a sua língua nos dentes. Escute isso. Escute isso aqui. Esse escravo disse que o morto tem baldes de milhos escondidos na casa guardadora de baldes do Bergoglio, pois o tal escravo vomitou sem querer em situação de vulnerabilidade emocional, disse o fantasma. Ele estava vulnerável emocionalmente e começou a dar com as línguas nos dentes. Segundo ele, não tem dúvida nenhuma, o escravo apaixonado, que o loirão vai tomar todos os baldes de milho do morto que estão escondidos na casa guardadora de baldes de milho do Bergoglio. Todas, segundo ele, já sabem que tá lá. E segundo fontes fantasmagóricas internarnianas, as águias estão na cola da desgraçada. E a desgraçada é como um caminhão velho que sai derramando fumaça e óleo sujo por onde passa. Fácil de ir atrás. E se alguém tinha alguma dúvida, agora não tem mais. Em resumo, o Bergoglio, além de sócio da lista, ainda peneira milhos para dentadores e também para os grandes galhos de Nárnia do Sul, que guardam seus milhos também lá. Também. Agora escute o vento do pastor. Esse vento... Irmão, toma um chá de durex, senão você não vai engolir isso aí. Toma aí.
a pedido das águias e do próprio Rubi, autoridades do norte vão abordar e recolher os relatórios da OIA feitos em Nárnia do Sul. O Homem de Ferro notificou e deu ordens para a velha águia para acompanhar o caso a fim de acharem qualquer relato tendencioso do relator. As informações deverão bater com o que já foi descoberto pela equipe do Homem de Ferro nas gavetas do Band-Aid. Qualquer desvio da verdade levará o relator a responder por alterações e ocultações de provas em Nárnia do Norte. 5 nomes para assumir a entidade já estão sendo avaliadas pelo Loirão. Todos linha dura em combater o comundalismo. Rubi quer das águias uma severa investigação sobre o relator da OIA, que foi para Nárnia do Sul, e caso algo seja encontrado ou evidenciado qualquer ligação dele, direta ou indireta, dele com o Band-Aid, o relatório dele, confeccionado em Nárnia do Sul, será totalmente anulado. Tomou um chazinho de Durex aí? Irmão, agora se prepara que vem bomba do macaco branco. Se prepara. Macaco branco. O circo armado pelos grandes galhos pode pegar fogo. Segundo contatos que fiz com gravatas que estavam em Nárnia Central, o relator enviado à OIA ficou chocado não só com os relatos, mas com fotos e vídeos de narnianos recebendo massagens em cursos e principalmente com matérias de faladores profissionais que apontam o envolvimento de macacos negros na absolvição de gravatas, pagadores de milhos e até de ratos que eram réus confessos. O relator da OIA, de fato, não esperava ver e ouvir conteúdos comprometedores que provam que em Nárnia do Sul há uma dentadura financiada pelo Band-Aid. Por mais que imaginamos o que pode estar por trás de tudo isso, a OIA também está sendo monitorada pelas águias. Portanto, o que for recolhido aqui em Nárnia do Sul também cairá nas mãos das velhas e das novas águias, já que as organizações, entre outras, e principalmente a OIA, deve explicações ao novo reinado do norte. Gravatas de oposição, folhas secas de sobra, com relatos de familiares de cursando, mostram os reais motivos e principalmente o porquê do envio do relator. Na verdade, não pode haver falhas, já que novas festas na OIA, com indicação do Loirão, vão ter acesso às folhas secas. E caso tenha algo armado e tendencioso, todos serão responsabilizados. E isso não há a menor dúvida. O que me parece é que nada, absolutamente nada está definido. Porém, o Loirão é um muro de aço que ainda nos protege de golpes em todas as Nárnias. Scarface. Enquanto o Gambá se apoia nas canetas dos grandes galhos para implantar a dentadura sindical em Nárnia do Sul chegou na casa dos 10 trilhões de milhos em dívidas públicas. É o maior absurdo da terra de Nárnia, sendo jogado como sujeira debaixo do tapete da história por faladores profissionais consorciados, ou deveria dizer, amaziados. Precisamos ir rápido, que essa dívida de valor que chegou seja rapidamente divulgada, pois as sanções econômicas dos narnianos do norte vão piorar muito mais essa dívida. Pelicano deixou 57 milhões de milhos narnianos de crédito, e o Partido dos Ratos transformou no vermelho em 10 trilhões de dívida. Gastos que nenhum reinado teve essa proeza. O caos nos afetou, entrou nas prateleiras dos supermercados narnianos, das farmácias narnianas, nos postos de gás e por aí vai. E não temos microfone em Nárnia Central para expor esse genocídio político e fiscal. As casas guardadoras de baldes de milho estão de pernas abertas para o Gambá, ciente que vão levar ferro. Esse que já será taxado pelo Reinado do Norte. Minhas cartas podem parecer um desabafo, mas é um novo alerta. Nosso milho não valerá mais nada, até porque já se tornou digital. Você duvida? Então eu faço um desafio. Reparou que você está usando nas ruas, nos comércios, mais o seu plástico do que os seus milhos? Parabéns, seja bem-vindo. Você está no Trex e nem percebeu. Mas o mercado financeiro e Nárnia do Sul, sim. Sombra do Scarface. Como eu havia falado nas minhas cartas, os meninos do bem, oposição iria para cima sem medo de perder,
de perder o que eles têm pelos grandes galhos ou pelo macaco negro. Os protestos e reuniões com folhas secas da OIA mostram tudo o que eu falei a exemplo do fantasma. Eu também nunca erro. Brincadeiras à parte, o movimento político de ontem, há 2 meses atrás, seria impossível. Portanto, sim, os ventos mudaram e a chave virou. O relator estava praticamente encurralado, metralhado com ventos e folhas secas, o qual não vão poder se fazer de retardado, embora ele tenha a cara do pasteleiro lá de trás, na terra da pizza. Mas a terça-feira, ontem, foi um dia histórico. A oposição está motivada e equipada até os dentes, como diz o meu amigo espiritual fantasma. Mas eu posso garantir eles, os meninos do bem nem começaram, e daqui para frente é só voadora no peito dos ladrões e os saqueadores da democracia que eles relativizaram. Agora, amigos, é guerra, mas com metralhadoras do norte, até porque o escândalo do Band-Aid é o combustível perfeito para tacar fogo no cabaré. E antes, éramos pedrinhas sendo jogadas nas janelas do sistema. Agora, somos uma rajada de fogo. Amigos, há tempo sonho em escrever minhas cartas, o que eu vou escrever agora. Pois agora eu posso. Vai começar. Secretária. O clima em Nárnia Central azedou de vez. Visita do relator da OIA, além de gerar protestos dos gravatas e familiares de vítimas do sistema, o Itamaraty realizou ontem reunião com seus escravos por mais de 4 horas, a fim de anunciar que um tsunami está a caminho do reino. Nessa reunião, foi exposto que escravos que foram exonerados recentemente nas repartições estavam transmitindo ventos para faladores profissionais e tuiteiros. Também foi passado que nós, a partir de hoje, diretamente vamos responder por vazamento de ventos que venham sair da parte do rei. Mas já esperávamos essas ameaças. O rei está a ponto de explodir, pois todas as autoridades estão colhendo o que plantaram e os grandes galhos e seus escravos agora filmados em todo o expediente. Gravatas pontuais do Itamaraty foram claros comigo. A queda do gambá é inevitável e teremos que ser neutros. Faladores vão nos procurar. Prepare-se. Tal gravata foi discreto, mas claramente olhava para nós com muito medo. Aqui nos bastidores do poder só se fala um assunto: os novos escândalos e ações econômicas. Sim, acreditem, o próprio Itamaraty teme os próximos e desastrosos passos do gambá ciclista. O que posso afirmar, com o tempo que eu tenho de casa, é que quando o Itamaraty se preocupa e começa a tremer, o reino inteiro tremerá também. Muito obrigado, queridos e queridas.